Olá, muito boa tarde. É apresentado hoje um estudo Jovens, Fé e Futuro. Um estudo realizado pela Universidade Católica Portuguesa. As conclusões vão ser apresentadas daqui a pouco por Rodrigo Queiroz e Melo neste programa, após destacarmos notícias da atualidade, a começar pela Semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. É um dos dias mais importantes para a Igreja de Roma, a solenidade de São Pedro e São Paulo. Perante responsáveis católicos dos 5 continentes, o Papa pediu uma Igreja em diálogo com mensagens de esperança para o mundo. A celebração assinalou a entrega do pálio, insígnia litúrgica de honra e jurisdição, a 32 arcebispos de vários países, entre eles 3 da Arquidioceses do Brasil e 1 de Moçambique. Distaccarsi dalle nostre sicurezze terrene, subito e seguire Gesù ogni giorno, ecco la consegna che Pietro ci fa oggi, invitandoci a essere Chiesa in sequela. Chiesa in sequela. Chiesa che desidera essere discepola del Signore e umile ancilla del Vangelo. Solo così sarà capace di dialogare con tutti e diventare luogo di accompagnamento, di vicinanza, di speranza per le donne e gli uomini del nostro tempo. Solo così anche chi è più lontano e spesso ci guarda con diffidenza o indifferenza potrà finalmente riconoscere. Con Papa Benedetto la Chiesa è il luogo di incontro con il Figlio di Dio vivente e così è il luogo di incontro tra di noi. Duas semanas após a divulgação do novo documento de trabalho do Sínodo 2021-2024, Francisco dedicou a sua reflexão dominical à necessidade de criar, na Igreja, um clima de escuta de Deus e dos irmãos. Lo Spirito ha distribuito doni di profezia nel santo popolo di Dio. Ecco perché è bene ascoltare tutti. Ad esempio, quando c'è da prendersi una decisione importante, pensiamo questo. Fa bene anzitutto pregare, invocare lo Spirito, ma poi ascoltare e dialogare nella fiducia di ciascuno, anche il più piccolo, perché lui ha qualcosa di importante da dire, un dono profetico da condividere. Così si ricerca la verità e si diffonde in un clima di ascolto di Dio e dei fratelli, in cui le persone non si sentano accolte solo se dicono quello che piace a me, ma si sentono accettate e valorizzate come doni per quello che sono. Por uma Igreja Eucarística, a intenção de oração do Papa para o mês de julho. Si salir de misa estás igual de como entraste, algo no funciona. La Eucaristía es la presencia de Jesús, es profundamente transformadora. Jesús viene y te tiene que transformar. En ella es Cristo quien se ofrece, quien se da por nosotros, nos invita a que nuestra vida se alimente de Él y alimente la de nuestros hermanos. La celebración de la Eucaristía es un encuentro con Jesús resucitado, al mismo tiempo una forma de abrirnos al mundo como Él nos enseñó. Cada vez que participamos en una Eucaristía, Jesús viene y Jesús nos da la fuerza para amar como Él amó. Porque nos da el valor de salir al encuentro, salir de nosotros mismos y abrirnos con amor a los demás. Oremos para que los católicos pongan en el centro de su vida la celebración de la Eucaristía que transforma las relaciones humanas
y abre al encuentro con Dios y con los hermanos. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Trinta empresas portuguesas receberam a certificação que as distingue como familiarmente responsáveis. Uma iniciativa da A6 com a Fundação Mais Família. São representantes ou administradores de empresas que querem conciliar o trabalho e o desempenho dos colaboradores, favorecendo um bom enquadramento para a vida familiar. Consideram que os objetivos profissionais só se alcançam em sintonia com a vida pessoal. Alguém que tem uma conciliação entre a sua vida familiar e a sua vida profissional beneficia nos dois planos. Quem tem a sua vida familiar equilibrada consegue tipicamente ser mais produtivo, ser mais bem-sucedido na vida profissional, mas também quem consegue ter uma carreira bem estruturada tem normalmente uma vida pessoal mais equilibrada e mais conseguida. Esta é uma iniciativa promovida pela Associação Católica de Empresários e Gestores, em parceria com a Fundação Mais Família, que é quem avalia e atribui a certificação. Já com 8 anos de certificação na sua empresa, Carlos Miranda destaca a importância da empresa amiga da família numa situação em que os trabalhadores trabalham por turnos, 24 horas por dia, e lidam com clientes em tensão provocada por um acidente ou avaria do automóvel. Daí que são pessoas que trabalham por turnos, são pessoas que trabalham à noite, são pessoas que trabalham ao fim de semana e isto, obviamente, interfere muito na vida privada. E por isso nós achamos, desde a primeira hora, que ter esta certificação era uma forma de conseguirmos ter um equilíbrio entre que é a vida profissional dos nossas pessoas e que, obviamente, isso possa depois também ajudar a ter uma boa atuação junto dos nossos clientes, que é o nosso primeiro propósito, e, por outro lado, haver aqui um equilíbrio junto à vida privada. Entre as medidas de apoio à família têm o cabaz bebé por cada nascimento entre os seus colaboradores. Um outro pequeno gesto, isto para salientar o tema do investimento. Nós, obviamente, que no trabalho de 24 horas estamos a apostar muito naquilo que é o trabalho remoto, mas ainda temos o trabalho presencial, nomeadamente quando temos equipas, nós designamos de equipas de verão, que são temporários, em que precisam de um maior acompanhamento, aí temos as pessoas a trabalhar das 7 às 24 nas nossas instalações. Mas há também um seguro de saúde com rastreio oncológico e cobertura máxima para doenças graves. São medidas concretas para tornar as condições de trabalho mais amigas da família. Se não promovermos essas condições de estarmos em ambientes psicologicamente saudáveis e construímos boas relações humanas nas empresas e construímos as condições para que esses colaboradores consigam, de facto, ter uma realidade familiar e uma realidade social saudável e trazer essa realidade para dentro das empresas, muito dificilmente esse colaborador vai ser produtivo ou criativo ou contribuir, obviamente, também para o bem-estar das relações humanas dentro da empresa. Tudo começou há mais de 20 anos, com a Fundação Mais Família a estimular no tecido empresarial a sensibilidade pela circunstância de vida de cada trabalhador. En estos 20 años hemos conseguido que casi 1000 entidades en todo el mundo, más de 25 países, más de 1 millón de trabajadores, hayan suscrito no solo unas buenas prácticas, sino un modelo de gestión para ayudar a ser más productivos, más rentables, poniendo en el centro a las personas y, cómo no, mejorando la sociedad en la parte más importante desde nuestro punto de vista, las personas y sus circunstancias. E para Rafael Fuertes, esta é uma cultura empresarial que está a aumentar, também para dar resposta a uma outra geração que agora chega ao mercado de trabalho. Yo recuerdo cuando hice mi primera entrevista de trabajo muy diferente a las que hacen ahora los chicos jóvenes. Nosotros llegábamos al trabajo y nos decían: vas a trabajar, vas a hacer, y no preguntábamos nada. Ahora los chicos llegan a una empresa y dicen: ¿qué tal ambiente hay? ¿Qué vacaciones ofreces? ¿Qué flexibilidad? ¿Puedo trabajar desde casa? Ya luego preguntan el sueldo, pero hablan de vacaciones, hablan de poder viajar. Es decir, el mundo ha cambiado y nos lo están cambiando nuestros trabajadores, y las empresas, lejos de tener un problema, tenemos una gran oportunidad. Repare, pessoas felizes são 20% mais produtivas.
recrutar uma pessoa nova custa 5 vezes mais do que promover uma pessoa interna. Portanto, toda a rotação que existe, a falta de talento, de disponibilidade de pessoas, temos jovens a sair do país, nós temos que dar muito melhores condições. Com esta certificação, a Associação Católica de Empresários e Gestores quer reforçar a dimensão empresarial respeitadora e promotora de dignidade. Temos uma matriz cristã, inspiramos a partir desta matriz, mas procuramos que as nossas propostas sejam tão universais quanto possíveis. E é este sinal de esperança. Ainda hoje perguntava se as nossas empresas são ou não sinais de esperança, se os nossos líderes são líderes que cuidam ou que magoam, se também eles são sinais de esperança. E qual é o nosso contributo que podemos dar para o país como um todo? A sessão terminou com os participantes a desenvolver uma dinâmica que pretendia reforçar a união e a ligação que deve prevalecer entre todos, a empresa e a unidade familiar como realidades próximas e determinantes para o bem-estar e o sucesso. Notícias que pode acompanhar no portal agência.eclésia.pt. Destacamos agora o estudo Jovens, Fé e Futuro, desenvolvido pelo Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa da Universidade Católica Portuguesa. Conclusões que são aqui apresentadas por Rodrigo Queiroz e Melo. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco. O que é que nos indica essencialmente este estudo? Há números que poderemos achar surpreendentes, positivamente surpreendentes, pelo facto da maioria dos jovens se considerar religioso? Boa tarde. De facto, eu diria que deste estudo o que é mais surpreendente, talvez não para todos, mas se pensarmos um bocadinho no ar dos tempos, de que uma sociedade cada vez mais laica, onde as pessoas não vão à igreja, etc., este estudo, na linha de outros estudos, vem demonstrar o contrário. Portanto, não deixa de ser surpreendente que mais de metade dos jovens se digam religiosos e, como seria de esperar, uma esmagadora maioria se dizem católicos. Mas nessa religiosidade dos jovens, eu diria que o facto mais forte é que quase 35% dizem que não só são religiosos, mas religiosos praticantes. O que significa que não é apenas, sim, eu creio em algo ou creio em Deus, mas eu participo nos ritos da minha religião, rezo regularmente ou vou à igreja. E isso, de facto, demonstra-nos que esse 35% é mais de um terço, ligeiramente superior a um terço, da prática religiosa. E, portanto, isso é algo que penso que nos deve fazer a todos como sociedade pensar, que é algo positivo e que é algo que também nos deve dar esperança para o futuro. Assim como estes jovens parecem ter, é muito interessante que a maioria dos jovens procure na religião também um sentido para a vida. Não é o indicador mais forte e, portanto, admitimos que muitos destes jovens dizem-se religiosos, assumem a sua prática, mas talvez um bocadinho num contexto da família, de uma continuidade familiar, mas para mais de um terço deles encontram na religião um sentido para a vida, o que é uma mensagem de esperança importante. Estes indicadores foram recolhidos a partir de que amostra e com que metodologia? Bem, isto foi um estudo que desenvolvemos a pedido da Conferência Episcopal Portuguesa entre abril e outubro de 22 e, portanto, já depois do eclodir da guerra, que é um fator que aparece também no estudo com força quanto às preocupações dos jovens, mas abril a outubro de 22, e temos aqui uma amostra de 2.480 jovens, com uma distribuição geográfica bastante interessante, com uma distribuição entre homens e mulheres também representativa, enfim, dentro do que é a representação na população portuguesa. É um estudo que é uma amostra de conveniência, no sentido em que estamos confortáveis com os resultados, porém, no fundo é um estudo que foi divulgado pela internet, a bases de dados de jovens, entre os 14 e os 30, e, portanto, nesse sentido, na interpretação dos resultados, não podemos dizer os jovens portugueses, mas podemos dizer que é mais um estudo bastante robusto, com uma amostra já muito interessante de jovens portugueses. E disse há pouco que são também conclusões que estão em linha com outros estudos apresentados acerca do mundo juvenil. Certo, há um estudo muito interessante da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que tinha uma amostra de 5.000 jovens, e portanto quase do dobro da nossa, que tinha idades entre os 15 e os 34, e portanto aqui os 34 não é exatamente nós acabamos nos 30 e começa aos 15, nós começamos aos 14,
mas que também aponta neste sentido, da maioria dos jovens terem uma qualquer crença religiosa, a maioritariamente católica. Aqui também se explicava, nos perguntam, mas porquê os 14 e os 30 chamar-lhes jovens? Bem, aqui o indicador é o público-alvo das Jornadas Mundiais da Juventude. E, portanto, isto é um estudo feito no âmbito das jornadas, a pedido da Conferência Episcopal, e, portanto, pareceu que aí era importante seguir a idade ou o conceito de jovem para as jornadas. E essa é também uma questão que estava no estudo, não é? O conhecimento das Jornadas Mundiais da Juventude, da realização desta iniciativa. Aí fomos surpreendidos, aí não tanto pela positiva, e portanto é surpreendente que mesmo entre os jovens crentes e os jovens católicos não seja quase unânime, todos sabem que vai desenvolver-se a jornada e o que é a jornada, etc. E portanto isso vimos com alguma surpresa. Esse dado, e aqui é meramente pessoal, como um desenvolvido no estudo, ligo muito esse dado a um outro curioso sobre os valores dos jovens e a sua intervenção. Portanto, os jovens dizem-se não é preocupados no mau sentido, mas dizem-se envolvidos, dizem-se preocupados com o outro, solidários, mas depois quando perguntamos o que é que fazes, o que é que tu és, são muito pouco, ou dizem-se pouco ativistas, participam pouco em atividades de solidariedade, e, portanto, como se fosse algo assim um bocadinho mais teórico. O que há é uma grande participação com os direitos, preocupação com os direitos humanos. Portanto, sou muito preocupado com os direitos humanos e em respeitar os direitos humanos. És ativista? Em que área? Não, isso eu não sou ativista. E, portanto, não deixa, enfim, de ser nesse sentido um bocadinho curioso esse resultado e talvez menos positivo. Penso que há aqui mensagens importantes, por exemplo, para as instituições, não só da Igreja Católica, mas de outras igrejas, por exemplo, desenvolver, e mesmo para as escolas, desenvolver a participação efetiva dos jovens. Penso que é uma pista que este estudo lança que é muito importante. Não basta sermos preocupados, isso é bom, mas é preciso agirmos na sociedade se queremos moldá-la para melhor. E o que é que pode dizer este indicador de que alguns jovens possam ter sido discriminados por causa da sua religião? Olha, isso é um ponto que eu trazia aqui como nota importante para divulgar, porque no fundo isto é Portugal, não é? E portanto, em Portugal e num contexto em que a maioria dos jovens se dizem crentes, mas neste contexto, 1/4 dos que se dizem crentes dizem que já foram discriminados. Nós não sabemos para cada respondente o que é que significou a sua discriminação, mas ainda assim 1/4 diz discriminado. E onde é que é esta discriminação? No grupo de amigos e na escola. E isto, no grupo de amigos, é mais difícil intervirmos diretamente. Agora, na escola, parece-nos que é um dado preocupante e é um dado importante, num país que deveria ter bases muito sólidas de respeito da liberdade religiosa, haver os jovens sentirem-se discriminados na escola, a escola inclui a universidade, parece-nos um dado preocupante. Também não sabemos se isto é uma discriminação do grupo de amigos na universidade. Mas, enfim, em todo o caso, parece-nos que é um ponto, algo que na sociedade portuguesa não está tão bem resolvido. E é algo aqui, este quase que paradoxo, em que a maioria dos jovens são crentes, mas 1/4 dos crentes são discriminados. E, portanto, haver discriminação entre uma maioria, enfim, é quase paradoxal. E dos jovens que participaram neste estudo, que indicadores é possível colher sobre os motivos para ser feliz, o papel da religião para a construção dessa felicidade, os sonhos para o futuro? Olha, aí o dado que eu diria mais interessante, porque mais contrastante, e verdadeiramente, porque nós também comparámos depois, ao nível dos valores e da visão de futuro, os jovens que se dizem crentes e os jovens que dizem que não são crentes. E é muito curioso como, no segundo grupo, portanto, os jovens que não são crentes, o fator principal que valorizam é a liberdade individual. E até algo curioso que é poder tomar decisões sem pressões da família e da sociedade. E, portanto, um certo individualismo, que não tem nada de mal, mas nos jovens que se dizem crentes, o valor aí é muito mais o valor da família. Portanto, encontram a felicidade e a realização na família, o constituir família e ter filhos. E, portanto, esta lógica da família fecunda é uma lógica que aparece como distintiva entre os jovens crentes e os jovens não crentes. E isto seria de esperar. A todos os jovens, crentes ou não crentes, apontam a estabilidade laboral como um bem. Embora, no caso dos jovens não crentes, principalmente um trabalho que lhes dê
condições de recursos, tanto que pague, nos jovens carentes, principalmente um trabalho que lhes dê realização. Portanto, novamente, enfim, não é algo muito, muito grande, mas aparece esta distinção, portanto, eu juntaria isto a um certo individualismo e bem-estar material e a um certo sentido de vida, família e realização. E, portanto, isto surge de alguma forma nos nossos dados e parece-nos relativamente expectável, ainda bem que surge. Perguntava-lhe, e para terminar, Rodrigo Queiroz e Melo, no âmbito das jornadas, neste contexto, de facto, em que o tema da juventude é central, que este estudo, que desafios coloca à Igreja Católica em Portugal, ao ser um estudo da Conferência Episcopal, ou pedido pela Conferência Episcopal, acredito que tem muito por objetivo, por propósito, ter uma presença mais próxima e mais em sintonia com o mundo juvenil. Eu diria que 3 mensagens que, no fundo, já fomos abordando aqui. A primeira é uma mensagem de esperança. Portanto, não é um desafio, mas uma mensagem já. A maioria dos jovens, e destes a grande esmagadora, diz crente e católica, e, portanto, há aqui um campo de missionação fértil e com pessoas que faz sentido. Um segundo, que muito dirigido também à escola católica, digamos, e que é esta necessidade, talvez, de levar os jovens a agirem mais o seu sentimento, a sua fé, o seu sentimento de pertença e, portanto, serem mais ativos, mais ativistas nas diversas causas que têm. Em terceiro lugar, e também muito agora a ver com a questão de se sentirem perseguidos pela sua fé, uma necessidade de formar as pessoas na coragem da fé. Portanto, apesar de poderem sentir que são perseguidos pela sua fé, a afirmarem, a avançarem, porque a maioria tem fé e, portanto, nesse sentido não estão sozinhos. Portanto, eu diria que talvez estas 3 áreas, principais mensagens. Muito bem, ficam essas conclusões a partir deste estudo, Jovens, Fé e Futuro, que é apresentado esta tarde na Universidade Católica. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia, onde quisemos, de facto, dar destaque a estas conclusões de um estudo que pode aprofundar ainda no portal da Agência Eclésia. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.